A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo O Deserto. Prólogo. O espetáculo tem início com uma projeção do Pucará de Quítor e uma música típica daquela região. Em seguida, entra em cena uma figura mítica pré-colombiana, mascarada e inteiramente de vermelho, Diablo, da festa de la Tirana. Após encarar o público por alguns instantes, o Diablo percorre todo o espaço do cenário, investigando o local e brincando ao mesmo tempo. De súbito, o Diablo para o que está fazendo e corre em direção à boca de cena, abrindo os braços como se quisesse abraçar algo muito grande, que lhe impulsiona para trás. Quando chega ao fim do palco, depois de muito esforço, os braços do Diablo se fecham em um abraço em torno de si e a música cessa. Inicia-se o som de um vento forte. Cláudia e Laura, ao fundo, na penumbra, entram e jogam muitos envelopes e papéis de cartas para o alto, espalhando-as por todo o cenário. Mário surge e percorre o espaço recolhendo as cartas que voam pelos ares. Ao terminar de reuni-las, se posiciona diante do microfone da rádio e as duas mulheres saem de cena. Ao norte, nada. Ao sul, nada. Ao leste, nada. Ao oeste, nada. No centro, nada. Ao norte, nada. Ao sul, nada. Ao leste, nada. Ao oeste, nada. No centro, o deserto. Enquanto Mário diz o poema no microfone da rádio, Cláudia, agora visível para o público, caminha em direção ao centro da cena. Se agacha lentamente, levando uma mão no ventre e a outra à boca, como se o vômito viesse. Laura entra, percebe a filha, se ajoelha em frente a ela, tira sua mão da boca e a une às suas mãos, beijando-a. Um gesto mudo. Permanecem abraçadas por um tempo. Ao norte, nada. Ao sul, nada. Ao leste, nada. Ao oeste, nada. No centro, o deserto. E Laura, a juíza mais jovem da história de seu país. Na lista dos milhares de desaparecidos da Comissão da Verdade e Conciliação, estavam os nomes de todos os que eu salvei. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Bom dia, prezados ouvintes da Voz do Deserto. Vocês acabaram de ouvir a canção tema da obra Opinião, interpretada por Elza Soares. O espetáculo manifesto foi considerado o primeiro grito de protesto contra a ditadura militar no Brasil. Nele, João do Vale, Zequete e Nara Leão interpretavam canções e textos que denunciavam os graves problemas do país submetido a um governo ilegítimo. Inicia-se uma música instrumental. Mário toma de sua bebida e se dirige a um painel onde desenha, no fundo do cenário. Laura se despediu da nossa cidade e a levou consigo, sem nem olhar para trás. Essa branca fosforescência do deserto me deixou muito calmo, muito neutro, até entristecido. Sou tão atraente quanto uma parede bege. Desenhe os esboços do rosto de Cláudia e Laura. Sobrepostos aos desenhos de Mário estão os rostos das atrizes que, em um jogo de luz, aparecem como imagens fantasmáticas posicionadas atrás do cenário. O rosto de Laura é como o da padroeira,
Deve ser uma mãe admirável, uma fortaleza. Cláudia é uma menina linda. É impossível olhar para ela e não se lembrar da mãe. Fico pensando, onde estaria a diferença entre as duas? Talvez Cláudia seja uma jovem mais romântica, apaixonada pela vida. Deve deixar vários corações partidos por aí. Cláudia é... Talvez Cláudia não seja como eu imaginei. Laura levou minha inspiração, minha utopia, cada um dos meus sonhos, até aqueles que a gente imagina quando a tristeza está desprevenida. Laura me secou. Laura levou minha vida, o que era meu, o que saiu de mim. E eu fiquei sem versos. Eu fiquei em vão. Ela navegando mares desconhecidos e eu sem saber sequer se a água do mar é mesmo salgada. Esse sol e essa areia me deixaram desbotado. Às vezes eu vejo todo mundo muito colorido. E isso me deixa ainda mais sem cor. É muito difícil construir qualquer coisa aqui. Até mesmo a imagem de uma filha. Mas eu não vou ser uma múmia sem alma desse deserto. Eu vou escrever. Cláudia e Laura entram em cena. A música de fundo de Mário é sobreposta a outro som. Os personagens alternam seus lugares em cena de acordo com a fala de cada um. Aos poucos, um vai assumindo o lugar do outro. A Laura é uma desistente. Ela abandonou a chance que teve de fazer mais pelos outros para se isolar num país distante. Ela me privou de crescer em meu país e de me manter em contato com meu pai, que eu nunca conheci, Mário. Mário é um homem fraco. Talvez ele seja inocente, ingênuo, até simplório. É um solitário. Sentou-se em cima de seus sonhos e esqueceu de dar a partida, de acelerar a vida. Deve ter sido soterrado pelo sucesso de Laura. A Laura me secou. Ela só age de acordo com os próprios interesses, que são sempre muito bem calculados. Eu agora percebo a importância da memória para o presente do nosso país e entendo que os meus objetivos, eles não são só individuais. Isso me deixa bem. Parece que é o caminho certo. Cláudia é forte, inteligente. Eu sei que falando assim parece uma besteira e a coisa mais idiota do mundo, mas as pessoas precisam saber que essa inclinação a se expor a partir do outro, ela não é uma recaída prévia do mal, nem uma sombra onde você se afunda, mas é uma construção que, apesar de balançar de um lado para o outro, consegue garantir um equilíbrio mais justo para as pessoas e as coisas. Eu sei que falando assim parece... Eu sei que falando parece... Eu sei que assim parece... Parece? Eu sei. Assim, mas falando, nada parece. Nada. A Laura é uma mulher fria, cheia de segredos, mistérios. Ela nunca amou ninguém. Aliás, talvez ela ame a imagem que fez de si mesma. Eu prefiro as ações concretas. A ficar teorizando sobre tudo, todos, eu prefiro fazer. Eu sou uma mulher que viveu mais de uma vida. Eu cumpri, por engano, o desejo monstruoso das autoridades dessa cidade, talvez desse deserto, e morri uma vez. Trazendo vestígios da jovem juíza que eu fui há 20 anos, eu criei a minha filha, Cláudia. Nós não temos uma foto juntas. Mas só depois eu descobri que seu nome vem do latim Claudius, que significa manca, coxa. Talvez manca fosse a realidade da qual ela nasceu. Cláudia é forte, inteligente, eu tenho muito orgulho da minha filha. Como boa dionisíaca, ela se perde na desmedida, na embriaguez da juventude. Possui a rebeldia do querer e uma ânsia por liberdade. Eu poderia escrever, traçando novas letras por cima dos papéis rasgados dos meus artigos, diplomas, títulos. Borrar minhas teorias e, a partir dessa mancha, ler tudo de outra forma. Mas Mário não. Mário é um homem fraco. E isso nem é um desvio de caráter, é uma fragilidade mesmo. Ele talvez seja inocente.
Seu medo cheira mais forte que o perfume barato que um dia ele trouxe para casa impregnado nas suas roupas. É uma pessoa boa, mas na primeira prova que a vida traz vai te deixar na mão. É aquela pessoa pela qual você se apaixona e depois... A Voz do Deserto traz agora uma versão musicada do poema Todas íbamos a ser reinas, de Gabriela Mistral. Em 1945, a poeta foi agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura. Hoje, ela é considerada um dos grandes nomes do feminismo chileno. Ao mesmo tempo em que a música toca, Cláudia brinca com uma espécie de 5 Marias, feitas com os papéis espalhados pelo palco. Ao fim da música, mãe e filha, cada uma em seu espaço, cantam uma estrofe da mesma canção. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. Eu gostava quando ela cantava esse poema da Mistral para mim. Cláudia para de brincar e pega uma das cartas soltas no palco. Em alguns momentos fala as mesmas palavras que Laura, como se as lesse no papel. Eu achei outro poema dela que tem a ver com a minha história. País da ausência, estranho país, mais leve que um anjo e contornos sutis, com tempo de sempre, sem tempo feliz. Eu não buscava, nem o descobri. Me nasceu de coisas que não são um país, de pátrias e pátrias que eu tive e perdi. De todas as criaturas que morrerem eu vi, do que era meu e se foi de mim. E em país sem nombre me voy a morir. País da ausência. A ausência que você buscou com as próprias pernas, Laura. Você perdeu, sim, muita coisa, porque é isso que acontece quando nós as abandonamos. Você realmente acredita que tudo se foi de você? Então por que você não escolheu ficar aqui? Por que deixou esta terra para trás? Por que foi para tão longe? Por que não fez nada? Você foi fraca, Laura. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirihué, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. O diabo ressurge e bagunça todas as cartas que já estavam no cenário, como se estivesse procurando alguma coisa perdida. Enterraram a justiça, enterraram a razão, e acima, queimando o sol. Vocês acabaram de ouvir Arriba Queimando el Sol, de Violeta Parra. Sua letra descreve as duras condições de pobreza dos mineradores no deserto chileno. Em meio ao público, Cláudia andando entre os espectadores como se buscasse pela mãe. Laura. Laura, você se lembra daquela nossa briga? De quando eu desmontei sua máquina de escrever? Seu pequeno santuário? Uma relíquia? Peça de museu. Você não me deixou explicar, mas eu estava investigando, anotando, procurando aprender para saber voltar com tudo para o lugar depois. Eu estava desmontando porque eu sabia que ia conseguir remontar. A gente precisa entender o funcionamento das coisas. A máquina é assim, quando se aperta o teclado, uma barra de ferro sobe até a letra encontrar a fita e o papel, martelando esses dois e escrevendo a letra desejada. Martelando, Laura. É um processo de construção. Todas as partes da máquina precisam estar muito bem encaixadas. Caso contrário, o texto não sai, a história não anda. Eu me importo em saber que você foi a juíza. Que você era a lei de um lugar que mostrou que a lei não é justa. Eu me importo em saber que no ano em que eu fui concebida, talvez na hora em que eu fui concebida, pessoas estavam morrendo e sendo violadas. Isso não era longe, Laura. Não eram pessoas de guerras distantes, dessas que aparecem nos jornais. Eram pessoas que eram mortas a poucos quilômetros da sua casa. Eram tiros e gritos
esquecidos pela justiça que você deveria encarnar. Quando eu resolvi que eu viria para cá, que eu voltaria ao meu país, eu procurei uma foto nossa. Foi quando eu entendi que eu estava fazendo certo. Nós não temos uma foto juntas. São sempre fotos minhas ou suas sozinhas. Nunca tivemos ninguém que nos retratasse. Você nunca deixou ninguém entrar na nossa vida a esse ponto. Meu pai mesmo nunca foi me ver, nunca me escreveu. Você entende isso, Laura? Percebe como me faltam letras. Então eu venho a esta cidade e te vejo nessa sujeira toda. Eu sabia que essas coisas tinham acontecido, mas nunca imaginei que você estivesse tão perto delas. Por que você nunca me contou que conhecia um carniceiro como esse tal Cáceres? Sabia que agora ele vive aqui mesmo, onde cometeu todos os seus crimes, burlando mais uma vez a justiça. Eu acho que você não se importa. Pouco te importam as letras, as fitas, as barras de ferro, desde que você possa seguir com as suas leis. Mas sinto muito, Laura. Eu me importo com elas, por isso eu te peço, me explica, mãe. Onde você estava quando essas coisas horríveis aconteceram na sua cidade? Mário canta a canção La Barca, toma sua bebida e desenha. Laura surge cantando junto. Mário a vê e vai até ela. Laura hesita. Mário a abraça, mas ela o rejeita por alguns instantes, até que sobre no corpo de Mário, o abraça e beija. Os dois se deitam, rolam no chão, abraçam-se novamente. Laura está sobre o corpo de Mário. Ela desliza por cima dele como se estivesse rastejando e vai embora, deixando-o sozinho em cena. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Há mais de 20 anos isso tudo aconteceu. E nada foi tão novelesco. A vida ganha poesia quando vira narrativa. A verdade, se é que ela existe, é que nesse dia Laura começou a ir embora. E eu fiquei. Fiquei e estou aqui. Sinto que eu comecei a desaparecer. Nostalgia é isto. Prender-se ao passado. Querer que ele seja presente. Laura! Imagine uma árvore que já nasce crescida. Tudo perdido. A espera, a presença, a poesia do que vem. Se imagine perdendo o tempo do tempo e abrindo os olhos apenas quando ele já não há. O passado é uma mina de metáforas, Laura. A gente se constrói por meio delas. Imagine também um bambuzal. Neles estão todos juntos. Os bambus secos, os jovens, os brotos, todos no mesmo espaço, no mesmo tempo. Eu queria que a gente pudesse ser assim, atravessado pelo tempo. Que o espaço deixasse que o ontem e o hoje fossem um tempo nosso. Você foi embora. Tudo me foi roubado, Laura. E por que você não me falou que estava grávida? Tem coisas que fogem do nosso controle.
E tudo aconteceu com uma velocidade muito maior que a minha iniciativa. Eu fui ver o que acontecia e fiquei diante de uma cerimônia surpreendente, incompreensível. Observei os oficiais sentados em uma mesa e os ajudantes de pé. Professavam uma enorme solenidade, pronunciavam leis, enumeravam artigos, citavam incisos. Ao mesmo tempo em que eram ridículos, como uma caricatura, acentuavam um traço verdadeiro. Uma verdade que me era muito familiar, mas que eu ainda não podia reconhecer. Na primeira fila estavam de costas 11 pessoas, presas por suas ideias, mas que nesse momento pareciam parte de um público trazido à força para aplaudir. E foi então que eu entendi o que o Major Cáceres me disse com ironia, quando eu cheguei para exercer o meu papel de representante da lei. Você será nossa juíza de fé. Esses homens de uniforme invocavam códigos como eu fazia diariamente. Foi aí que eu me dei conta de que eu estava assistindo a um julgamento, de que aquele grupo de oficiais no cenário era uma corte marcial, uma paródia da justiça. Compartilhar essa linguagem com eles já era uma forma fatal de cumplicidade. Se eu quisesse intervir, objetar, me fazer escutar naquele tribunal, eu teria que discutir as leis que eles haviam citado, argumentar sobre a sua incompetência, sua ilegalidade. Não sei quanto tempo passou até que eu conseguisse encontrar os argumentos. Finalmente, quando eu consigo encontrá-los e reúno forças para me levantar da minha cadeira, é dado o veredito. Bateu-se o martelo, com seu ruído fundo e decapitado como um crânio caindo em um piso de mármore. 11 sentenças de morte. Os condenados protestam, insultam, gritam para a plateia, esticando os braços com as mãos algemadas, mas o martelo segue batendo como o desenlace do destino cego tecido por uma moira. Foi então que eu me comprometi até os ossos, num ato no qual não pensei. Apenas uma flexão de joelhos, uma aceitação do peso da gravidade, um deixar-se cair. Eu me sentei. Imagens de injustiça e resistência do passado e presente da América Latina são projetadas no cenário, junto com um áudio de batidas de martelo de tribunal. Eu nunca havia visto Laura daquele jeito, com aquele espanto de bicho triste. Naquele momento eu entendi que dali em diante, em cada alegria exuberante, ouviríamos gritos de terror. Passamos 43 meses juntos. 12 meses casados, 12 meses de angústia e morte juntos, nesse deserto. Comemos a mesma esperança, a mesma merda, o mesmo medo, e nos separamos em 5 minutos, um aperto de mão, uma palmada nas costas, um vago abraço, e eis que as pessoas vão embora. O passado vem à memória como um porre que no dia seguinte se torna ressaca e nos chega em refluxos azedos à garganta. Os generais no ar-condicionado de suas salas inventaram o golpe, nós vagávamos no deserto. O que eu podia fazer diante de um rifle? Diante de decretos impostos, das leis manipuladas? O que eu posso fazer? Mário faz uma pausa. Toca uma música de festejos religiosos e Laura surge vestida de samba. Em seguida, ela caminha até o centro do cenário. Ele tinha os olhos cinzas e tristes, de lobo siberiano. Os músculos de sua mandíbula eram firmes, como se o tempo todo ele estivesse mordendo um coração. Era alto, vigoroso, barbeado. Eu diria que ele era belo, se a crueldade forrada por uma pele humana pudesse ser bela.
Esse homem fala da morte como se ela fosse sua amante, como se ele a houvesse penetrado com sensualidade, com entusiasmo, e ninguém fala nada. Eles viram Vênus a ponto de se pôr juntos. Ele ensinou a Laura o nome de uma estrela vermelha que talvez já estivesse morta, Betelgeuse. Fica, Laura. Comigo, minha padroeira, me patroncita. Não por mim, mas para que eu não faça o que eu farei se você me deixar. Os minutos na abóbada celeste se chamam escrúpulos. O céu também tem seus escrúpulos, Laura. Ele os tem como toda a criação divina, menos nós dois. Bem-vinda ao meu lugar. Eu te esperava, juíza. Você e suas leis, sua boa consciência, sua paz, sua beleza. Sabe o que eu te digo, juíza? Bendigam essa guerra, porque essa guerra os fará homens e mulheres de verdade. Conhecerão o que dói mandar e obedecer, a disciplina que se requer para galopar sós no breu. Desde que eu vi a sua foto, eu soube que você seria a minha prova e a minha tentação nesse deserto. Se você me tocar, eu grito! Laura se contorce, torturada e violada. Luta com os papéis pela cena. Ora imprime sua força neles, ora eles a dominam. Tantos já gritaram aqui. Você realmente acha que lá fora existe alguém que queira te ouvir? As pessoas só querem ordem e progresso, a qualquer custo. Como uma santa em sacrifício, ela se adaptou à força dele. A dor a alcançou como um relâmpago que percorreu toda sua pele, arrepiando. Uma só gota de fogo, limpa de qualquer outra sensação ou sentimento. Uma gota puríssima de algo que ela nunca havia experimentado antes e para o qual a palavra dor passou a ser sempre insuficiente. Já havia entre os dois uma intimidade irrecusável. A partir daquilo, ela passou a usar seu corpo como disfarce e seu rosto como máscara. Deu-se o pacto. A cada sacrifício da nossa juíza, um preso seria libertado. A cada encontro com o Major Mariano Cáceres, uma nova salvação. Bastava que Laura fosse até o acampamento militar, vestida como havia sido instruída, e dissesse: Sou eu. Quero mais. Essa é a história dele. O que Mário chama de intimidade, para mim foi a aceitação da violência como moeda de troca pela vida. Vira-se e encara a sombra de Cáceres. Eu achei que podia enfrentar Cáceres com os meus altíssimos princípios de jovem juíza, com meu corpo. Mas não. Eu só traí a mim mesma. O horror foi tão grande que eu precisei atravessar o Atlântico. Tudo é concebível. As palavras, os choques, as violências, tudo. Até tempestades de sangue no deserto podem ser pensadas a partir daqueles ruídos distantes que se misturam ao canto de uma geração. O que não dá para imaginar é que toda uma cidade esteja a essa hora em suas camas com os olhos abertos, ou levando seus filhos, ou saindo para o trabalho e escutem os gritos que atravessam seu oásis, e que todos prefiram pensar, como eu, que aqueles gritos são um fantasma de um trovão perdido no amanhecer. É conveniente. Há tempos desaprendi a ouvir as vozes que nos falam de outros mundos, ignorar os fantasmas como se eles não nos pertencessem. Mas aquele silêncio, esse, o meu silêncio. Laura canta a mão do amor enquanto fia um cordão em uma roca de fiar. Cláudia entra em cena segurando uma cabaça.
Faz um círculo com o sal que despeja dela e também o entorna sobre seu ventre, em diferentes posições de parto. Eu queria que a mão do amor um dia trançasse os fios do nosso destino. Filhos, Bordadeira fazendo tricô. muitos filhos. Em cada ponto que desce, Uma vida a mais. amarrasse a dor. Frio na espinha, na Em barriga. cada ponto que desce, amarrasse a dor. Uma mãe, quando nasce. Como quem faz um crochê, Qual é mesmo o nome daquela folha? uma renda, um filó. Aquela que faz abortar. Unisse as pontas do nosso querer. Qual é o nome E do desce rio o da sua nó. infância? Como quem faz um crochê, Por que você nunca me disse nada sobre a minha avó? uma renda, um filó. Podem nos obrigar a abortar a memória? Unisse as Podem me pontas do obrigar a nosso abortar querer. as memórias do meu corpo? E desce o nó. Se sente mal? Eu queria que a mão do amor Se sente mal? um dia trançasse. Se sente mal, Laura? Cláudia corre e se amarra na roca com o cordão que Laura fia. Ouçam bem. Nós os desafiaremos. Permaneceremos aqui como uma muralha, apesar de vocês. Para quem são essas leis? A verdade continua escondida na memória desse deserto e a justiça não se lembra, ninguém se lembra. Permaneceremos aqui até que o sol seque nossos corpos. Cláudia deita-se encostando a cabeça no ventre da mãe. Escreveremos poemas. Nossas passeatas encherão as ruas. Seremos pais de gerações de crianças rebeldes. Divino Maravilhoso, interpretada por Gal Costa, porta-voz e ícone feminino de uma revolta estética e política, Gal foi responsável por dar vida a agudos gritos de protesto na ditadura militar brasileira. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol. Para esta escuridão, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe e pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas do alto. Atenção ao pisar asfalto, mangue. Atenção para o sangue sobre o chão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Laura e Cláudia se viram e assistem a vídeos de protestos reais, que são projetados na Rotunda. A grande maioria são manifestações de estudantes no Brasil e no Chile, em diferentes contextos políticos de repressão. Mário escreve e as personagens falam simultaneamente a sua escrita.
Aquela pergunta me incomodou por muito tempo. Eu precisava saber onde ela estava. Onde ela estava quando essas coisas horríveis aconteceram. Eu precisava saber se existe responsabilidade individual em tudo isso. Na última terça, tivemos uma longa conversa. Minha mãe e eu discutimos se a paixão por justiça social poderia conduzir ao terror social. Eu nunca entendi como alguns livros de direito ainda ensinam que só podemos aspirar a uma justiça do possível. Como se concilia uma perda? A morte de um filho, o dilaceramento de um braço, um estupro. Eu não posso aceitar que, para manter o terror sob controle, seria necessário pedir menos justiça. Mas eu não sei se isso importa mais. Passei 3 meses escrevendo uma carta, mas naquele dia eu tive que falar tudo em 5 minutos. Existem perguntas que não se respondem com palavras, nem por escrito. Há perguntas que se respondem com a vida. Perguntas que exigem ir ao fundo da memória, revisitar o passado, indicar com o dedo o que nenhum verbo será capaz de expressar. Por isso eu voltei ao deserto. Eu estive aqui quando todas essas coisas horríveis aconteceram. Aqui, eu senti no corpo que não se faz justiça sem ter poder. E uma vez que se tem poder, você é levado naturalmente para a injustiça, como um cavalo a mastigar o freio e desbocar-se. Ou chamar de amor o que é apenas um pacto. Não há justiça sem o desejo de exercê-la. Eu já sofri a dor indizível da tortura. E agora eu sofro, mais uma vez, a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais me dói, nesse momento, é a injustiça. Eu voltei a questionar onde ela estava, agora olhando para ela. Mas dessa vez eu tive uma resposta. Eu esperava que ela fosse dividir comigo o porquê dela ter desistido, de ter ido embora daqui, mas quando ela falou, aquela história passou a ser sobre mim também. Todo o horror que ela viveu era o meu horror. Depois de terça, eu estava diretamente ligada a um homem que puniu e dinamitou pessoas por prazer, um sádico. Mário interrompe sua escrita, questionando-se sobre o uso da palavra sádico. Sádico não. Cláudia retoma sua voz narrativa. Que puniu e dinamitou pessoas por prazer. Eu não sou filha do Mário. A gente começou a conversar sobre o sentido da justiça. No fundo, eu sabia que eu teria que falar. Tudo ficou guardado durante muito tempo. Mas eu queria era protegê-la do mundo, de tudo, de mim, do nosso passado. Eu preferi fingir que a vida tinha começado naquele país distante e éramos só nós duas. Eu falei que eu não tinha desistido, que eu resisti. Pelo menos eu tentei. Mas foi muito para mim. E era muito para ela também. Quando eu era criança, eu pensava que meu corpo era tudo, que eu podia. Era bom acreditar que eu podia. Depois era como se eu já nem existisse. Eu sabia que o calor de outro corpo iria sempre me queimar, me ferir. E em cada dia da padroeira o meu corpo dói de memória, ele se contrai tanto que eu chego a achar que eu vou desaparecer. Como tantos. Como eles. Ele me ligava sem regularidade nenhuma. Era sempre uma chamada imprevista para que eu me acostumasse a não esperá-la, mas senti-la inevitável como a morte, como era com os que eu acreditava salvar, com todos os que se acostumaram a viver a tortura da espera. Ele usava sua régua com fio cortante e mostrava que eu era a medida certa do seu sadismo. Ele rasgou a minha vagina, a minha garganta, escreveu em mim, cortando a minha pele com essa régua. Eu tentei salvar as pessoas com o meu corpo, mas no final eu acabei me traindo. E a ela também. Cláudia é filha do carniceiro.
Não foi necessário que Laura dissesse mais nada. Cláudia se afastou, agachou-se lentamente diante de sua mãe, levou uma mão no ventre e outra à boca, como se o vômito viesse. Laura se ajoelhou em frente de sua filha, tirou sua mão da boca e a uniu às suas mãos, beijando-a. Um gesto mudo. Elas foram embora. O sacrifício de Laura foi em vão. Nenhum dos prisioneiros foi salvo. O ator que interpretou Mário realiza uma performance que integra música e dança. Primeiro, ele faz uma máscara com um de seus desenhos e a cola sobre o rosto. Ele retira um enorme pergaminho de uma caixa e caminha sobre ele. Depois, cata do chão o sal jogado por Cláudia e o esfrega no rosto, enquanto retira a máscara. Em seguida, vai até o público. Elas estiveram aqui. Ele esteve aqui. Nós estivemos, todos nós. E a gente ainda está. A gente segue aqui enquanto tantas coisas horríveis acontecem nas nossas cidades. Depois de tudo, Mário viveu perdido, recortando, colando, remontando-se entre memórias e cartas. E era tão grande o vazio que ele precisou se fazer história. Como o deserto. Como a vida que brota no seco, na areia, nas pedras. De fora do palco, o ator indica o deserto com os braços. É o deserto. Eliana Bellini, ex-integrante da Ação Popular que foi sequestrada e presa em 1970, aos 26 anos, conta que nos porões do DOPS, quando algum companheiro era levado para mais uma sessão de tortura, os que ficavam cantavam juntos, para que ele não se sentisse sozinho. Adeus, adeus, companheiro, não esqueça de mim. Eu vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Eu vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Todos sabiam que o companheiro poderia nunca mais voltar. O diabo entra no cenário colocando máscaras da diablada em diversas cabeças que estavam camufladas no chão do palco. Ao norte, nada. Ao sul, nada. Ao leste, nada. Ao oeste, nada. No centro, o deserto. Todos os personagens, agora vestidos com ponchos vermelhos, enfeitados com fotografias de pessoas que lutaram contra regimes de opressão e também com imagens de violência na América Latina, cantam a canção Alturas de Machu Picchu, poema de Neruda, musicado pelo grupo Los Jaivas. As atrizes entram com uma bandeira huipala de 7 metros e percorrem a plateia, passando a bandeira sobre os espectadores. Quando o diabo termina de posicionar as máscaras nas cabeças, ele vai ao encontro da bandeira e a segura, junto com os outros atores e algumas pessoas do público. Todos saem num cortejo até a rua ou saguão do teatro. Nos últimos versos de Alturas de Machu Picchu, os atores colocam a bandeira no chão e o espetáculo chega ao fim. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz enfurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.